O milionário faz o impensável ao olhar para mendigo negro que pede suas sobras na rua. A chuva caía em cortinas pesadas, encharcando as ruas de uma cidade que nunca dorme. As luzes dos edifícios brilhavam como estrelas distantes, ofuscadas pela neblina urbana. No meio do caos, ela estava ali, Marina, uma mulher com um olhar de desespero e um coração partido. Vestia roupas desgastadas, lembranças de um tempo em que a vida era diferente. Ao seu lado, Samuel, seu pequeno. Envolto em uma manta que já não aquecia mais. O frio do inverno parecia atravessar os ossos dele, fazendo-o estremecer. Marina estendia a mão, pedindo sobras de comida. Seu estômago roncava como um animal faminto. As pessoas passavam apressadas, sem olhar. Algumas torciam o nariz, outras sussurravam palavras de desprezo. Olha aquela mãe, que vergonha! A dor atravessava o peito de Marina como uma faca afiada. Cada olhar desprezível era um golpe, uma lembrança do que tinha perdido. Ela queria gritar, mas... Então, como um espectro em um filme antigo, ele apareceu, Caio. Um homem elegante com um terno impecável que contrastava com a sujeira das ruas. Ele parou, hesitou. Marina notou. Seus olhos pasmados buscaram um sinal de compaixão. O mundo ao redor parecia congelar. O coração dela pulsava num ritmo frenético, entre esperança e medo. O que ele faria? Ele se aproximou. Vocês precisam de ajuda, disse ele, a voz suave, mas carregada de determinação. E antes que pudesse perceber, o gesto improvável aconteceu. Caio ofereceu uma quantia generosa em dinheiro e um pacote de comida. O ato provocou um murmurinho na multidão. Silêncio absoluto. Era como se a cidade tivesse prendido a respiração. A gratidão iluminou o rosto de Marina como um sol tímido. Com a ajuda de Caio, sua vida tomou um rumo inesperado. Ele a convidou para trabalhar em seu escritório. O novo emprego trouxe uma renovação, uma chance de reconstruir. Mas o passado, como uma sombra teimosa, não a deixava em paz. Uma denúncia anônima a lançou sob suspeitas. E medo apertava o coração. O que pensariam dela agora? Ela, uma mãe? O nó na garganta se apertava, e cada olhar que a observava trazia escuridão. E então, uma revelação estourou em sua vida como fogos de artifício. Samuel poderia não ser seu filho biológico. O amor que sentia por ele, o que significava se não houvesse laços de sangue? O mundo que parecia se reconstruir desmoronava novamente. O que eram todas aquelas noites sem dormir? As lágrimas. O que ela daria para tê-lo em seus braços, não importando as origens? Caio, que caminhava ao seu lado em sua nova jornada, guardava seus próprios traumas. O passado dele se entrelaçava de forma inesperada, e uma conexão silenciosa surgia entre eles. Mas ali, na simplicidade e complexidade da vida diária, Marina e sua pequena confeitaria, onde preparava bolos com tanto carinho, agora representava um risco. Novas ameaças a cercavam, e no clímax de seu dilema, ela se deparou com aqueles que a denunciaram. A verdade começou a se desenrolar, revelando uma rede de mentiras. Seria o momento de se libertar? O que fazer com o que descobriria? Marina olhou para Samuel. O sorriso inocente dele era tudo o que ela precisava. Mas as forças contrárias pareciam cada vez mais poderosas. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer. Se as ameaças pareciam estar cada vez mais próximas, como sombras se acumulando ao seu redor. Ela respirou fundo, tentando se concentrar. Caio estava ao seu lado, e o apoio dele significava tudo. Mas a verdade
Essa verdade que ela não queria encarar começava a se tornar pesada demais para suportar. Enquanto caminhavam pela calçada, um grito repentino cortou o ar. Marina! O som estridente fez com que ambos se virassem. Era Letícia, uma conhecida antiga, com os olhos arregalados, pálida como um fantasma. Você precisa ouvir isso. É sobre Samuel. Ela mal conseguiu completar a frase antes de uma expressão de horror se instalar em seu rosto. O coração de Marina disparou. O que aconteceu? A urgência borbulhava dentro dela. Letícia deu um passo à frente, quase segurando a respiração. Ele não é quem você pensa que é. Você precisa saber que você o encontrou na rua, certo? As palavras saíam rápido e desordenadas, como se ela tivesse medo de que fossem furtadas. Sim, mas... A confusão tomou conta de Marina, enquanto o ambiente ao seu redor parecia desvanecer. A chuva fina continuava a cair ao fundo, mas agora cada gota soava como um tambor, ecoando em sua mente. Samuel não é só um menino, Marina. Ele foi levado de uma família rica. Você precisa entender. Eles estão procurando por ele. As palavras de Letícia caíram como pedras pesadas na mente de Marina. A ideia de que Samuel não era seu filho biológico agora soava de forma alarmante e cruel. Isso não é verdade. Ele é meu filho. Eu o amo. A voz dela tremia, mas uma parte dela começava a perceber a gravidade do que estava sendo dito. As lembranças dos dias em que o encontrou se misturavam com a realidade cruel que se desenrolava diante dela. Marina, escute. A família dele é muito poderosa. Eles têm um advogado que está rastreando todas as adoções recentes. E eu ouvi que você pode estar nos problemas. A polícia já foi acionada. Eles estão a caminho. Letícia falava rápido, mas suas palavras eram como uma bomba, prestes a explodir. A dor pulsava em sua cabeça enquanto ela lutava para entender. Samuel, a razão do seu viver, uma mentira. O que faria se realmente ele fosse de outra pessoa? E se o levassem de volta? Nesse instante, Caio pegou o braço de Marina, a preocupação estampada no rosto. Calma, Marina. Vamos desvendar isso juntos. Mas por dentro, ele também se debatia com seus próprios fantasmas. O que ele sabia que não tinha revelado? Por que estava tão calado sobre seu passado? Uma sirene ao fundo fez o coração de Marina parar. A polícia? Já? A urgência ficou palpável. Os olhares de curiosidade da multidão se transformaram em murmúrios nervosos. Algumas pessoas começaram a filmar a cena, seus rostos se iluminando com a luz do celular, como se a tragédia fosse um espetáculo. Juntos, Marina e Caio olharam para Letícia, que parecia estar em um impasse. Suas palavras ecoavam nas profundezas da mente de Marina. Ela sentia o tempo parar, como se cada instante fosse um século. Você precisa escolher. Marina! Gritou Letícia, tomada por uma emoção avassaladora. Você pode lutar por ele ou deixar que eles o levem. O que vai fazer? Marina fechou os olhos. Cada batida do seu coração ecoava em seu peito como um tambor de guerra. O que a vida estava pedindo dela? O que realmente sabia sobre seu filho? E sobre Caio? A verdade pairava no ar, ameaçando tudo o que ela conhecia. Quando a sirene soou mais perto, uma figura emergiu da multidão. Uma mulher com um olhar decidido. E com uma voz que cortou a tensão como uma faca, ela gritou: Eu sou a mãe dele. O mundo de Marina desabou. A tensão pairava no ar. Marina sentiu o mundo desabar ao ouvir aquelas palavras, mas a figura imponente da mulher a fez sentir um frio na espinha. Eu sou a mãe dele, repetiu a mulher. Sua voz tremia, mas carregava uma certeza devastadora. Os olhares ao redor giraram em direção a ela, curiosidade misturada com ceticismo. Marina não conseguia processar, sua mente estava uma confusão. Caio a puxou para mais perto, seus olhos refletindo preocupação. Marina, respira, escuta com atenção. A mulher se aproximou mais. Me deixe explicar, implorou.
suas mãos inquietas tentando tocar o coração de Marina. Samuel foi levado de mim, e eu nunca parei de procurá-lo. Ele é tudo o que eu tenho. Marina sentiu uma dor intensa no peito. O que dizer? Como poderia ser verdade? Não, ele é meu filho. Eu o encontrei. Ele precisa de mim. A voz dela carregava o desespero de uma mãe que não queria soltar sua única razão de viver. A mulher deu um passo à frente, pronta para tocar Marina, mas foi interrompida por um grito. Liberdade, é isso que eu quero! Uma figura de voz rouca se destacou na multidão. Era um homem em uma cadeira de rodas, com uma expressão de raiva. Sua presença inusitada fez as pessoas recuarem um passo. Liberdade! Samuel não deve voltar para uma família que o abandonou. Marina olhou para o homem. O que você sabe sobre Samuel? Ela precisava saber. O coração dela batia acelerado. A ideia de perder Samuel parecia uma navalha em sua garganta. Eu sou parte de tudo isso, ele gritou, e o volume da sua voz capturou a atenção. Samuel é especial. Ele pode mudar o mundo se você deixá-lo. As palavras saíam com uma intensidade que reverberava por todo o local. Ele não é apenas um menino. Você não tem a menor ideia do que ele realmente é. Do que você está falando? Caio tentou parecer firme, mas seus olhos mostravam a preocupação crescente. Samuel é só uma criança. Uma criança que não pertence a você. Uma criança que carrega o peso de um legado. O homem continuou, suas palavras caindo como bombas. Ele é parte de uma linhagem poderosa. A família que o buscou é influente. E você está prestes a abrir uma porta que não pode fechar. Um murmúrio na multidão começou. Olhares intrigados se lançaram entre Marina, a mãe verdadeira, e o homem enigmático. Ninguém sabia o que pensar. O clima estava pesado, quase palpável. Marina sentiu seu mundo se desdobrar em várias direções. A presença do homem, a revelação chocante. Tudo parecia um pesadelo que não acabava. Samuel, o que você quer dizer com isso? A voz dela era quase um sussurro, já carregada de um medo profundo. A mulher olhou para ela, os olhos cheios de lágrimas. Por favor, não deixem que ele seja levado novamente. Ele é inocente. Você precisa protegê-lo. Um barulho repentino cortou o ar. Viaturas da polícia chegaram ao local, suas luzes piscando como estrelas em um céu de tempestade. O coração de Marina pulou. A sirene soou como um grito que rompia a tensão. A verdade começava a se alinhar nas sombras, cada um trazendo seu próprio peso. E Marina estava no olho do furacão. Marina! Caio gritou, sua mão apertando o braço dela. Precisamos ir agora! Mas a visão deles foi bloqueada por um grupamento de policiais, que cercavam a área. O momento de escolha se aproximava. O que ela faria agora? E Samuel? A revelação do que ele poderia ser e os perigos que o cercavam reverberavam em sua mente. O que realmente estava em jogo? Os rostos na multidão tornaram-se borrões, mas as palavras do homem ecoavam em sua cabeça. O que ele sabia? E o que significava tudo isso para o futuro deles? A situação estava escapando do controle, e a busca pela verdade parecia mais perigosa e complexa a cada segundo que passava. O que Marina realmente sabia sobre Samuel e sobre si mesma? As respostas se escondiam nas sombras, à espera de serem reveladas. Marina estava paralisada, o coração batendo forte no peito. A mulher à sua frente era uma estranha, e ao mesmo tempo a chave que poderia desvendar todas as suas dúvidas. Eu sou a mãe dele. A pressão aumentava. Doía como se um peso imenso estivesse sobre seus ombros. A figura da mulher se destacava na multidão, mas o ambiente girava confusamente. As sirenes ao fundo pareciam distantes, mas o pânico se aproximava. Caio segurava a mão de Marina, a ansiedade estampada em seu rosto. Precisamos agir rápido, sussurrou ele, mas ela estava presa em um labirinto de emoções. A mulher, com um olhar cheio de desespero, continuou. Por favor, me deixe falar. Você não entende.
Samuel foi sequestrado de nós. As palavras dela eram como facas, cortando sua realidade. O murmúrio da multidão crescia e crescia. Os olhares curiosos eram um fardo. Antes que Marina pudesse responder, uma explosão de gritos ecoou pelo ar. É uma armadilha! Um homem na multidão começava a agitar os braços, chamando a atenção. Ela não é quem disser, é uma mentirosa! A confusão aumentou. Para onde olhar? O medo tomou conta do seu corpo. Fique longe dela! O homem gritou novamente. Sua voz hortando através do caos. Estava claro que as emoções estavam à flor da pele. A multidão se aglomerava mais, as vozes se misturando em uma cacofonia de incertezas. Samuel não pode voltar para ela, dizia uma mulher com um olhar determinado. Ela é uma impostora. Eu vi ela antes. Ela só quer o dinheiro da família. As acusações se espalhavam, cada uma mais estrondosa que a anterior. Marina viu Caio se tensionar ao seu lado. Seus olhos transmitiam a mesma dúvida que fervia no coração dela. Mas então, algo incrível aconteceu. A mulher que alegava ser a mãe de Samuel desabou de joelhos, atacando o chão com as mãos. Eu só quero meu filho de volta. As lágrimas escorriam por suas bochechas, mas no meio da cena dramática, algo mais profundo se agitou dentro de Marina. Seu olhar se fixou na mulher e então, de repente, um outro homem se aproximou. Ele parecia familiar. Era Victor, seu antigo namorado. Mas o que ele estava fazendo ali? As memórias de um amor perdido, de promessas não cumpridas, voltaram como um turbilhão. Marina, você precisa ouvir! Victor exclamou, seu olhar refletindo um entendimento profundo do que estava em jogo. Eu tinha que voltar. Samuel não é apenas um nome. Ele é parte de algo muito maior. As palavras dele se fixaram na mente de Marina. O mundo ao seu redor desapareceu. E ficou apenas ela e Victor, que agora olhava para a mulher de joelhos, com um misto de pena e desespero. Sou metade da história, ele confessou. A família de Samuel não é apenas influente. É poderosa. Você está prestes a se envolver em um perigo que você não pode imaginar. O caos se intensificava. As sirenes se tornavam mais nítidas. O que Victor queria dizer com isso? O que ele sabia? A verdade que estava prestes a se revelar parecia sufocante. O que tudo isso significava para Samuel? As respostas dançavam no ar, mas cada vez mais ficavam longe de alcançar. Você precisa acreditar em mim. Victor implorou. E mesmo diante do tumulto, Marina sentiu uma conexão estranha. As peças do quebra-cabeça começavam a se juntar, mas a confusão ainda era grande. Ela olhou para o rosto angustiado da mulher, para a dor que era compartilhada entre elas. O que estava acontecendo? A pressão se acumulava à sua volta, e no instante seguinte, com um movimento brusco, a mulher se levantou, apontando para Samuel, e num grito agudo quebrou o silêncio. Ele é o futuro que todos querem. Você não pode deixá-lo ir. O mundo de Marina virou de ponta cabeça, e ao olhar para Samuel, viu nele mais do que apenas uma criança. Viu uma peça de um quebra-cabeça que ela nunca soube que estava montando. O verdadeiro peso de suas palavras e de seu destino pairava no ar. O que ela faria agora? E, principalmente, quem era Samuel? A intriga estava apenas começando a se desdobrar, e as respostas pareciam mais perigosas do que o próprio desconhecido. Marina estava paralisada, o coração batendo forte. A pressão aumentava. Doía como se um peso imenso estivesse sob seus ombros. A figura da mulher se destacava na multidão, mas o ambiente girava confusamente. As sirenes ao fundo pareciam distantes, mas o pânico se aproximava. Caio segurava a mão de Marina, a ansiedade estampada em seu rosto. Precisamos agir rápido, sussurrou, mas ela estava presa em um labirinto de emoções. A mulher,
Com um olhar cheio de desespero, continuou: Por favor, me deixe falar. Você não entende. Samuel foi sequestrado de nós. As palavras dela eram como facas, cortando a realidade. O murmúrio da multidão crescia. Os olhares curiosos eram um fardo. Antes que Marina pudesse responder, um grito cortou o ar. É uma armadilha! Um homem na multidão agitou os braços, chamando a atenção. Ela não é quem diz ser. É uma mentirosa. A confusão aumentou. O medo tomou conta do corpo de Marina. Fique longe dela! O homem gritou novamente, sua voz cortando o caos. As emoções estavam à flor da pele. A multidão se aglomerava mais, as vozes se misturando em uma cacofonia de incertezas. Samuel não pode voltar para ela, dizia uma mulher determinada. Ela é uma impostora. Eu a vi antes. Ela só quer o dinheiro da família. As acusações se espalhavam, cada uma mais estrondosa que a anterior. Marina viu Caio se tensionar ao seu lado. Seus olhos transmitiam a mesma dúvida que fervia no coração dela. Mas então, algo incrível aconteceu. A mulher que alegava ser a mãe de Samuel desabou de joelhos, batendo o chão com as mãos. Eu só quero meu filho de volta. As lágrimas escorriam por suas bochechas. Mas no meio daquela cena dramática, algo estranho começou a acontecer. Victor, o seu antigo namorado, que ela não via há anos, apareceu no meio da multidão. Seus olhos estavam fixos na mulher. Marina, você precisa ouvir! Ele exclamou, seu olhar refletindo uma mistura de urgência e medo. O que ele estava fazendo ali? Victor, o que você está fazendo aqui? A confusão tomou conta dela. Ele parecia tenso, como se estivesse carregando um segredo pesado. Ele é parte de algo muito maior, Victor disse, olhando para a mulher que estava aos pés de Marina. Samuel não é apenas uma criança perdida. Ele pertence a uma linhagem que não podemos ignorar. As palavras dele a atingiram como um relâmpago. A multidão estava em silêncio. Todas as atenções agora voltadas para eles. A mulher começou a se levantar. O olhar de determinação em seu rosto. Nós temos que parar isso agora, ela gritou. É ele quem estamos procurando. Não se preocupe, eu não vou deixar que levem Samuel, gritou Marina, seu coração acelerando. Mas então Victor fez um movimento inesperado. Ele se aproximou da mulher e, em voz baixa, disse: É ela, não é? A verdadeira mãe. Marina ficou boquiaberta. O que ele sabia? Como ele pôde saber algo que ela não sabia? Naquele instante, um médico saiu da multidão. Ele estava pálido, com um frasco em mãos. Eu preciso de ajuda aqui. Ele olhou para Marina, desesperado. Um garoto foi baleado na esquina. Não posso acreditar que isso esteja acontecendo aqui. Silêncio. O caos estava agora em um novo nível. Todos se voltaram, mas na mente de Marina tudo se embaralhou. Seu mundo parecia girar. O quê? Um garoto? As perguntas a sufocavam. A polícia já está aqui. Precisamos de espaço, por favor. O médico gritou, enquanto a multidão começava a se dispersar. Mas Marina estava paralisada. Samuel, o que tinha a ver com isso? O que Victor estava escondendo? Marina, você não tem ideia do que está prestes a descobrir. Victor continuou, sua voz agora mais baixa. A mulher olhou para ele com um olhar de dor e esperança. Por favor, me ajude. A pressão sobre seus ombros era insuportável. Ela olhou para Samuel com um nó na garganta. As sirenes da polícia agora eram um rugilo à distância. O que ela faria? E quem realmente era Samuel? As respostas pairavam no ar, mas tudo o que Marina sentia era o medo do desconhecido. Como se o chão estivesse prestes a desmoronar sob seus pés. O que realmente estava em jogo? E mais importante, quem estava a salvo nesta teia de segredos? Marina estava paralisada, o coração batendo forte no peito. A mulher à sua frente era uma estranha, e ao mesmo tempo a chave que poderia desvendar todas as suas dúvidas.
Eu sou a mãe dele. A pressão aumentava. Doía como se um peso imenso estivesse sobre seus ombros. A figura da mulher se destacava na multidão, mas o ambiente girava confusamente. As sirenes ao fundo pareciam distantes, mas o pânico se aproximava. Caio segurava a mão de Marina, a ansiedade estampada em seu rosto. Precisamos agir rápido, sussurrou, mas ela estava presa em um labirinto de emoções. A mulher, com um olhar cheio de desespero, continuou. Por favor, me deixe falar. Você não entende. Samuel foi sequestrado de nós. As palavras dela eram como facas, cortando a realidade. O murmúrio da multidão crescia. Os olhares curiosos eram um fardo. Antes que Marina pudesse responder, um grito cortou o ar. É uma armadilha! Um homem na multidão agitou os braços, chamando atenção. Ela não é quem diz ser, é uma mentirosa. A confusão aumentou. O medo tomou conta do corpo de Marina. Fique longe dela, o homem gritou novamente, sua voz cortando o caos. As emoções estavam à flor da pele. A multidão se aglomerava mais, as vozes se misturando em uma cacofonia de incertezas. Samuel não pode voltar para ela, dizia uma mulher determinada. Ela é uma impostora. Eu a vi antes. Ela só quer o dinheiro da família. As acusações se espalhavam, cada uma mais estrondosa que a anterior. Marina viu Caio se tensionar ao seu lado. Seus olhos transmitiam a mesma dúvida que fervia no coração dela. Mas então, algo incrível aconteceu. A mulher que alegava ser a mãe de Samuel desabou de joelhos, batendo o chão com as mãos. Eu só quero meu filho de volta! As lágrimas escorriam por suas bochechas. Mas no meio daquela cena dramática, algo estranho começou a acontecer. Victor, o seu antigo namorado que ela não via há anos, aparecia no meio da multidão. Seus olhos estavam fixos na mulher. Marina, você precisa ouvir! Ele exclamou, seu olhar refletindo uma mistura de urgência e medo. O que ele estava fazendo ali? Victor, o que você está fazendo aqui? A confusão tomou conta dela. Ele parecia tenso, como se estivesse carregando um segredo pesado. Ele é parte de algo muito maior, Victor disse, olhando para a mulher que estava aos pés de Marina. Samuel não é apenas uma criança perdida. Ele pertence a uma linhagem que não podemos ignorar. As palavras dele a atingiram como um relâmpago. A multidão estava em silêncio, todas as atenções agora voltadas para eles. A mulher começou a se levantar, o olhar de determinação em seu rosto. Nós temos que parar isso agora, ela gritou. É ele quem estamos procurando. Não se preocupe, eu não vou deixar que levem Samuel, gritou Marina, seu coração acelerando. Mas então Victor fez um movimento inesperado. Ele se aproximou da mulher e, em voz baixa, disse: É ela, não é? A verdadeira mãe. Marina ficou boquiaberta. O que ele sabia? Como ele pôde saber algo que ela não sabia? Naquele instante, um médico saiu da multidão. Ele estava pálido, com um frasco em mãos. Eu preciso de ajuda aqui. Ele olhou para Marina, desesperado. Um garoto foi baleado na esquina. Não posso acreditar que isso esteja acontecendo aqui. Silêncio. O caos estava agora em um novo nível. Todos se voltaram, mas na mente de Marina tudo se embaralhou. Samuel, o que tinha a ver com isso? O que Victor estava escondendo? Marina, você não tem ideia do que está prestes a descobrir. Victor continuou, sua voz agora mais baixa. A mulher olhou para ele com um olhar de dor e esperança. Por favor, me ajude! A pressão sobre seus ombros era insuportável. Ela olhou para Samuel, com um nó na garganta. As sirenes da polícia agora eram um rugido à distância. O que ela faria? E quem realmente era Samuel? E então, tudo mudou. Um homem surgiu correndo da esquina, pálido e ofegante, sua blusa ensanguentada. Samuel, onde está meu filho? O grito de desespero parecia rasgar o ar. Todos se viraram. O caos tomou outra dimensão. Marina sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. O homem olhou diretamente para ela, pânico em seu olhar.
Você não pode levá-lo. Ele é meu. Ele é meu. As palavras tremiam de dor e medo. O chão parecia se abrir sob os pés de Marina. Ele se aproximou, as mãos tremendo, a expressão de agonizante desespero. Samuel, a verdade, a ligação que ela sentia, tudo começou a girar. As respostas que ela buscava pareciam se afastar cada vez mais. E o que se revelava diante dela era uma rede de segredos que desafiava tudo o que ela sabia. Samuel é meu filho. Eu sou o pai dele. As palavras ressoaram como um trovão, ecoando na mente de todos. Marina soltou um gemido. Quem era aquele homem? O que isso significava para Samuel? E, sobretudo, quem era ela nesse quebra-cabeça? A verdade parecia mais obscura que nunca. E a única certeza que restava era que suas vidas nunca mais seriam as mesmas. Marina estava paralisada, o coração batendo forte no peito. A mulher à sua frente era uma estranha e, ao mesmo tempo, a chave que poderia desvendar todas as suas dúvidas. Eu sou a mãe dele. A pressão aumentava. Doía como se um peso imenso estivesse sob seus ombros. A figura da mulher se destacava na multidão, mas o ambiente girava confusamente. As sirenes ao fundo pareciam distantes, mas o pânico se aproximava. Caio segurava a mão de Marina, a ansiedade estampada em seu rosto. Precisamos agir rápido, sussurrou, mas ela estava presa em um labirinto de emoções. A mulher, com um olhar cheio de desespero, continuou. Por favor, me deixe falar. Você não entende. Samuel foi sequestrado de nós. As palavras delas cortavam a realidade, e um novo murmúrio tomou conta da multidão. O clima estava tenso. Antes que Marina pudesse responder, um grito cortou o ar. É uma armadilha. Um homem na multidão agitava os braços, puxando a atenção. Ela não é quem diz ser. É uma mentirosa. O medo tomou conta do corpo de Marina, que tremia. Justo nesse momento, um homem surgiu correndo da esquina, pálido e ofegante, sua blusa ensanguentada. Samuel. Onde está meu filho? O grito de desespero parecia rasgar o ar, e todos se viraram. Marina sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. O homem olhou diretamente para ela, pânico em seu olhar. Você não pode levá-lo. Ele é meu. Ele é meu. As palavras dele eram um grito de agonia que ecoava. Samuel é meu filho. Eu sou o pai dele. As palavras ressoaram como um trovão. A revelação encheu o ar com um choque intenso, cortante. A multidão ficou em silêncio. Os olhares se entretinham entre os três. Marina não podia acreditar no que acabara de ouvir. Os pensamentos dançavam em sua mente. Quem era aquele homem? O que isso significava para Samuel? E, sobretudo, quem era ela nesse quebra-cabeça? Não, isso não pode ser verdade! Marina berrou, lutando contra as lágrimas. As certezas que tinha se despedaçavam. O homem, com a blusa manchada e os olhos inflamados de desespero, se aproximou mais. Eu estou sendo perseguido. Eles não querem que eu fale. É por isso que você tem que me ouvir. Um tremor tomou conta dele, e a intensidade da situação se intensificou. Marina, ouça ele! Caio pediu, sua voz grave e preocupada. Ninguém se movia. Os rostos na multidão eram uma mistura de curiosidade e horror. Todo mundo sabia que Samuel tinha uma linhagem importante. Ele não é apenas uma criança perdida. O homem continuou, sua voz elevada agora. Você não pode levá-lo. Ele é o único que pode fazer a diferença. Marina sentiu o chão tremer sob seus pés. As palavras dele começaram a fazer sentido. Uma vertigem a atingiu, como se tudo ao seu redor estivesse girando. Eu tenho que saber a verdade, Marina exclamou, o nó na garganta apertando mais. As dúvidas a consumiam. A vida de Samuel se transformava diante dela, se transformava em um labirinto que parecia impossível de desvendar. E então, de repente, alguém empurrou a multidão. Uma mulher com um olhar decidido. Samuel! Eu sou eu quem você deve ouvir! Gritou enquanto avançava. O que estava acontecendo?
Quem era essa nova figura? E que papel ela teria nessa trama? Você não pode fazer isso. Não pode pegá-lo. A mulher gritava. A tensão estava insuportável. O homem ofegante, a mulher que dizia ser a mãe e agora essa nova figura. Marina estava no centro de uma tempestade emocional e não sabia em quem confiar. As sirenes da polícia se tornaram mais nítidas, pulsando como um tambor em um desfile de horrores. Marina! Caio a puxou. Sua mão firme sobre o braço dela. Precisamos sair daqui. O coração de Marina disparou. Como ela poderia deixar Samuel naquele caos? Os rostos na multidão tornaram-se borrões. Samuel, olha para mim! A mulher gritou, estendendo os braços. O clima estava elétrico e ela não sabia mais o que fazer. Então, o inesperado aconteceu. O homem ensanguentado, em um gesto desesperado, agarrou a mão de Samuel. Eu sou seu pai. As palavras saíram como um lamento, e então tudo escureceu. Um estrondo cortante ecoou pelo ar, um alvoroço de vozes se misturou, mas entre tudo isso, um grito cortante fez Marina parar. Não, ele não pode ser levado! E no meio do barulho, aquilo se transformou em silêncio. O que estava acontecendo? A verdade escorregava por entre seus dedos, e tudo parecia se desmoronar em um abismo sem fim. Como ela nunca soube o que a vida de Samuel realmente significava. Num momento, todas as respostas que procurou a vida inteira estavam prestes a serem reveladas, e as consequências disso podiam ser devastadoras. O que mais estava escondido? Marina estava paralisada, o coração batendo forte no peito. A mulher à sua frente era uma estranha e, ao mesmo tempo, a chave que poderia desvendar todas as suas dúvidas. Eu sou a mãe dele. A pressão aumentava, doía como se um peso imenso estivesse sobre seus ombros. A figura da mulher se destacava na multidão, mas o ambiente girava confusamente. As sirenes ao fundo pareciam distantes, mas o pânico se aproximava. Caio segurava a mão de Marina, a ansiedade estampada em seu rosto. Precisamos agir rápido, sussurrou, mas ela estava presa em um labirinto de emoções. A mulher, com um olhar cheio de desespero, continuou. Por favor, me deixe falar. Você não entende. Samuel foi sequestrado de nós. As palavras dela cortavam a realidade, e um novo murmúrio tomou conta da multidão. O clima estava tenso. Antes que Marina pudesse responder, um grito cortou o ar. É uma armadilha? Um homem na multidão agitava os braços, puxando a atenção. Ela não é quem diz ser. É uma mentirosa! O medo tomou conta do corpo de Marina, que tremia. Justo nesse momento, um homem surgiu correndo da esquina, pálido e ofegante, sua blusa ensanguentada. Samuel, onde está meu filho? O grito de desespero parecia rasgar o ar, e todos se viraram. Marina sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. O homem olhou diretamente para ela, pânico em seu olhar. Você não pode levá-lo! Ele é meu! Ele é meu! As palavras dele eram um grito de agonia que ecoava. Samuel é meu filho. Eu sou o pai dele. As palavras ressoaram como um trovão. A revelação encheu o ar com um choque intenso, cortante. A multidão ficou em silêncio. Os olhares se entretinham entre os três. Marina não podia acreditar no que acabara de ouvir. Os pensamentos dançavam em sua mente. Quem era aquele homem? O que isso significava para Samuel? E, sobretudo, quem era ela nesse quebra-cabeça? Não, isso não pode ser verdade! Marina berrou, lutando contra as lágrimas. As certezas que tinha se espedaçavam. O homem, com a blusa manchada e os olhos inflamados de desespero, se aproximou mais. Eu tô sendo perseguido. Eles não querem que eu fale. É por isso que você tem que me ouvir. Um tremor tomou conta dele, e a intensidade da situação se intensificou. Marina, ouça-o! Caio pediu, sua voz grave e preocupada. Ninguém se movia. Os rostos na multidão eram uma mistura de curiosidade e horror. Todo mundo sabia que Samuel tinha uma linhagem importante.
Ele nem é apenas uma criança perdida. O homem continuou, sua voz elevada agora. Você não pode levá-lo. Ele é o único que pode fazer a diferença. Marina sentiu o chão tremendo sob seus pés. As palavras dele começaram a fazer sentido. Uma vertigem a atingiu, como se tudo ao seu redor estivesse girando. Eu tenho que saber a verdade. Marina exclamou, o nó na garganta apertando mais. As dúvidas a consumiam. A vida de Samuel se transformava diante dela. Se transformava em um labirinto que parecia impossível de desvendar. E então, de repente, alguém empurrou a multidão. Uma mulher com um olhar decidido. Samuel, sou eu quem você deve ouvir, gritou enquanto avançava. O que estava acontecendo? Quem era essa nova figura? E que papel ela teria nessa trama? Você não pode fazer isso. Não pode pegá-lo. A mulher gritava. A tensão estava insuportável. O homem ofegante, a mulher que dizia ser a mãe. E agora essa nova figura. Marina estava no centro de uma tempestade emocional e não sabia em quem confiar. As sirenes da polícia se tornaram mais nítidas, pulsando como um tambor em um desfile de horrores. Marina! Caio a puxou, sua mão firme sobre o braço dela. Precisamos sair daqui! O coração de Marina disparou. Como ela poderia deixar Samuel naquele caos? Os rostos na multidão tornaram-se borrões. Samuel, olha para mim! A mulher gritou, estendendo os braços. O clima estava elétrico e ela não sabia mais o que fazer. Então, o inesperado aconteceu. O homem ensanguentado e, num gesto desesperado, agarrou a mão de Samuel. Eu sou seu pai. As palavras saíram como um lamento. E então, tudo escureceu. Um estrondo cortante ecoou pelo ar, algo quebrando na multidão. A mulher na frente vacilou, seus olhos se arregalando enquanto um tiro, detonado de algum lugar fora do alcance da visão, disparou. Todos estavam em pânico. O som ecoava como um grito de alarme. Marina, em um ato instintivo, empurrou Samuel para o lado, sentindo o calor de seu pequeno corpo perto do dela. Então, ela viu o homem que se dizia pai caindo ao chão, uma expressão de medo em seu rosto, como se o mundo estivesse colapsando ao seu redor. Neste momento, a verdade se deformou. Aquilo não era apenas um sequestro, uma disputa familiar. Era uma armadilha muito maior. O homem foi cercado por sombras que surgiram da multidão, como se a cidade tivesse se tornado a própria armadilha. Gritos misturados a flashes de luz chamaram a atenção, e Marina sentiu a realidade torcer em volta dela. Caio a puxou. Vamos, agora! Ele se apressou a conduzi-la, mas seu olhar estava fixo no homem que caía. O desejo de ficar e entender o que ocorria era gigantesco, mas algo dentro dela gritava para sair. Samuel! A chamada de uma voz familiar passou como um eco, enquanto novos rostos surgiam, conhecidos dela, de um passado que Marina tentava enterrar. Seu coração afundou. Eles vieram por ele. Antes que Marina pudesse entender, havia a certeza. Samuel não era apenas um menino. Havia mais em sua história do que ela jamais percebera. Segredos ocultos que a levariam a um abismo de incertezas. E agora, aqueles segredos estavam vindo à tona. Os olhos da multidão refletiam um olhar de preocupação, enquanto alguém na retaguarda sussurrou: isso é muito mais do que parece. O que realmente estava acontecendo? Qual era o papel dela nesse enredo sinistro? O mundo parecia se fechar ao seu redor, e a única coisa que restava era o desconhecido que a cercava. O que viria a seguir? Quais verdades iriam surgir das sombras? O mistério estava longe de ser resolvido, e Marina sabia que nada seria como antes. Marina estava paralisada, o coração batendo forte no peito. A mulher à sua frente era uma estranha, e ao mesmo tempo a chave que poderia desvendar todas as suas dúvidas. Eu sou a mãe dele! A pressão aumentava. Doía como se um peso imenso estivesse sobre seus ombros. A figura da mulher se destacava na multidão, mas o ambiente girava confusamente.
As sirenes ao fundo pareciam distantes, mas o pânico se aproximava. Caio segurava a mão de Marina, a ansiedade estampada em seu rosto. Precisamos agir rápido, sussurrou. Mas ela estava presa em um labirinto de emoções. A mulher, com um olhar cheio de desespero, continuou. Por favor, me deixe falar. Você não entende. Samuel foi sequestrado de nós. As palavras dela cortavam a realidade. E um novo murmúrio tomou conta da multidão. O clima estava tenso. Antes que Marina pudesse responder, um grito cortou o ar. É uma armadilha! Um homem na multidão agitava os braços, puxando a atenção. Ela não é quem diz ser, é uma mentirosa! O medo tomou conta do corpo de Marina, que tremia. Justo nesse momento, um homem surgiu correndo da esquina, pálido e ofegante, sua blusa ensanguentada. Samuel, onde está meu filho? O grito de desespero parecia rasgar o ar, e todos se viraram. Marina sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. O homem olhou diretamente para ela, pânico em seu olhar. Você não pode levá-lo! Ele é meu! Ele é meu! As palavras dele eram um grito de agonia que ecoava. Samuel é meu filho. Eu sou o pai dele. As palavras ressoaram como um trovão. A revelação encheu o ar com um choque intenso, cortante. A multidão ficou em silêncio. Os olhares se entretinham entre os três. Marina não podia acreditar no que acabara de ouvir. Os pensamentos dançavam em sua mente. Quem era aquele homem? O que isso significava para Samuel? E, sobretudo, quem era ela nesse quebra-cabeça? Não, isso não pode ser verdade. Marina berrou, lutando contra as lágrimas. As certezas que tinha se despedaçavam. O homem, com a blusa manchada e os olhos inflamados de desespero, se aproximou mais. Eu estou sendo perseguido. Eles não querem que eu fale. É por isso que você tem que me ouvir. Um tremor tomou conta dele, e a intensidade da situação se intensificou. Marina, ouça-o! Caio pediu, sua voz grave e preocupada. Ninguém se movia. Os rostos na multidão eram uma mistura de curiosidade e horror. Todo mundo sabia que Samuel tinha uma linhagem importante. Ele não é apenas uma criança perdida. O homem continuou, sua voz elevada agora. Você não pode levá-lo. Ele é o único que pode fazer a diferença. Marina sentiu o chão tremendo sob seus pés. As palavras dele começaram a fazer sentido. Uma vertigem a atingiu, como se tudo ao seu redor estivesse girando. Eu tenho que saber a verdade! Marina exclamou, o nó na garganta apertando mais. As dúvidas a consumiam. A vida de Samuel se transformava diante dela. Se transformava em um labirinto que parecia impossível de desvendar. E então, de repente, alguém empurrou a multidão. Uma mulher com um olhar determinado. Samuel, sou eu quem você deve ouvir, gritou enquanto avançava. O que estava acontecendo? Quem era essa nova figura? E que papel ela teria nessa trama? Você não pode fazer isso! Não pode pegá-lo! A mulher gritava. A tensão estava insuportável. O homem ofegante, a mulher que dizia ser a mãe, e agora essa nova figura. Marina estava no centro de uma tempestade emocional e não sabia em quem confiar. As sirenes da polícia se tornaram mais nítidas, pulsando como um tambor em um desfile de horrores. Marina! Caio a puxou, sua mão firme sobre o braço dela. Precisamos sair daqui. O coração de Marina disparou. Como ela poderia deixar Samuel naquele caos? Os rostos na multidão tornaram-se borrões. Samuel, olha para mim! A mulher gritou, estendendo os braços. O clima estava elétrico e ela não sabia mais o que fazer. Então, o inesperado aconteceu. O homem ensanguentado, em um gesto desesperado, agarrou a mão de Samuel. Eu sou seu pai. As palavras saíram como um lamento. E então tudo escureceu. Um estrondo cortante ecoou pelo ar. Algo quebrando na multidão. A mulher à frente vacilou, seus olhos se arregalando, enquanto um tiro, detonado de algum lugar fora do alcance da visão, disparou. Todos estavam em pânico.
O som ecoava como um grito de alarme. Marina, em um ato instintivo, empurrou Samuel para o lado, sentindo o calor de seu pequeno corpo perto do dela. Mas não havia tempo. Uma figura encapuzada surgiu, empunhando uma arma, e a multidão se dispersava em caos. É ele! É o filho do chefe! A figura gritou, fazendo o sangue de Marina ferver de medo. O homem ensanguentado virou-se, e em meio ao tumulto, um outro grito cortou o ar. Você não pode levá-lo de mim! Mas a mulher que afirmava ser a mãe de Samuel começou a se mover em direção ao rapaz, como se finalmente tomasse coragem. Ajuda! Precisamos de ajuda! Ele não pode ser levado. Ele não pode cair nas mãos deles. A desesperada súplica dela cortou através do barulho como uma faca. Então algo inesperado aconteceu. Samuel, que estava ali, começou a brilhar. Uma luz dourada emerge do seu corpo, iluminando todo o ambiente. A multidão parou. As vozes se calaram. Marina olhou para ele atordoada. O que estava acontecendo? Samuel, o que você é? O olhar dela se fixou na criança. Ele sorriu suavemente. E aquele sorriso era tanto de amor quanto de algo desconhecido. Então, a figura encapuzada hesitou. Não, isso não pode ser. A mulher avançou, agora mais próxima de Samuel. Você não pode tocá-lo. Você não sabe o que ele pode fazer. Mas o homem, consumido pelo medo, recuou e, num momento de pura confusão, disparou a arma. Marina gritou e o tempo pareceu parar. O tiro ecoou e tudo escureceu. O que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo. A vida dela, a de Samuel e muito mais. O que viriam a descobrir após isso? O que mais estava escondido naquela teia de segredos? Marina estava em choque, o coração disparado. O tiro cortou o ar. Um eco ensurdecedor que congelou o tempo ao seu redor. Samuel, ao seu lado, olhava com os olhos arregalados, uma mistura de curiosidade e medo. Ele não entendia, mas Marina sim. O que ela precisava fazer agora era proteger seu filho. A figura encapuzada hesitou, os olhos cheios de pânico, enquanto algumas pessoas começaram a gritar e outras a correr em direção ao local seguro. Samuel, a mulher que se dizia sua mãe, clamou, desesperada como uma leoa protegendo seu filhote. Volte aqui! Mas Samuel permaneceu parado, olhando para Marina, buscando respostas que ela não tinha. Marina, precisamos sair! Caio a puxou, a voz firme em meio ao caos. Ele estava certo, mas cada fibra do seu ser queria ficar e entender tudo. Ele é só uma criança! Gritou, apontando para Samuel, agora cercado por aliados da mulher e aqueles que temiam pela vida dele. O homem ensanguentado começou a se arrastar em direção a eles, a expressão de dor misturada com desespero. Não deixem que levem ele! Gritou, ofegante. A multidão estava dividida. Algumas pessoas se juntaram a ele, enquanto outras recuavam. A tensão estava palpável, como se uma tempestade estivesse se formando. Marina sentiu um nó na garganta apertar ainda mais. Samuel, vem aqui! Ela estendeu a mão e por um segundo hesitou. Começou a andar, os passos hesitantes misturando-se ao medo. Mas então um grito cortou o ar novamente. O que está acontecendo aqui? Uma figura imponente, um oficial da polícia. Se destacou da multidão, o olhar severo. Todos se afastem. A ordem veio como um trovão, fazendo todos se calarem. A pressão aumentava. É ele quem eles querem. O homem ensanguentado gritou para o policial, sua voz fraquejando. A afirmação pairou no ar, como uma bomba prestes a explodir. O oficial virou-se, observando Marina. Então os olhos de Samuel, que brilhavam como estrelas. Ele estava dividido entre os mundos. Vocês não podem levar minha família. A mulher clamou, seu medo transparecendo. Samuel é meu filho, ele pertence a mim. As lágrimas pingavam de seu rosto, mas não havia certeza. A multidão observava, perplexa.
cada um absorvendo a cena de uma forma diferente. Esperem! Caio se pôs entre eles, levantando as mãos, e enquanto fazia isso, Marina percebeu algo em seu olhar. Ele sabia mais do que deixava transparecer. Precisamos esclarecer isso, antes que alguém se machuque. As palavras de Caio cortaram o ar. O oficial da polícia franziu a testa, analisando a situação. Precisamos de um pouco de ordem aqui. E lentamente, os rostos na multidão começaram a se dispersar. Mas não antes de cada um sussurrar o que já sabia em suas mentes. Marina, sem saber o que fazer, sentia suas esperanças se esvaírem. O que sabia sobre Samuel já não parecia suficiente. Ele é especial, uma voz interna sussurrou. E isso a trouxe de volta ao presente. Ela olhou para ele, que ainda tinha aquele brilho nos olhos. A conexão que tinham não poderia ser rompida por mentiras ou segredos. Samuel. A mulher avançou, mas Caio a impediu com um gesto. Você precisa ficar calma. Vamos resolver isso. O que realmente está acontecendo aqui? Marina sentiu sua respiração ser cortada. Uma onda de ansiedade a dominava, mas também uma determinação crescia dentro dela. Com um passo à frente, ela se destacou. Você pode ser a mãe biológica, mas eu sou a mãe que o criou. Eu amo Samuel. Você não pode simplesmente levá-lo. A crise estava em seu clímax. A mulher parou, a expressão de desespero agora se misturando com uma sutil compreensão. Entre lágrimas, começou a chorar. Eu nunca quis que isso acontecesse. Eu só quero meu filho de volta. As palavras dela eram uma mistura de dor e amor. Mas Marina não poderia ceder. Aquela criança, o seu Samuel, não podia ser um peão nesse jogo. Ele era mais. E ela faria de tudo para protegê-lo. A tensão pairava sobre todos, o silêncio gritante. E assim, enquanto a polícia se organizava, ela pegou a mão de Samuel, firme. Nós vamos juntos, e ninguém vai nos separar. E nas sombras do medo e da incerteza, uma nova determinação nasceu. Nesse instante, tudo mudou. O universo estava prestes a reescrever suas regras. Marina sabia que não havia fim para a história que se desenrolava. Suas vidas estavam entrelaçadas em um caminho de mistérios e descobertas ainda por vir. Mas enquanto a multidão começava a se dispersar e o caos diminuía, ela sentia que a jornada estava apenas começando. Vamos! Samuel sussurrou e conforme caminhavam, um novo horizonte brilhava à frente. E no fundo de seu ser, uma pergunta pairava. O que mais ela ainda descobriria sobre o menino que agora sabia que era mais do que parecia? E aí, meu povo, se você quer ficar por dentro de tudo o que vai acontecer aqui, este é o momento. Não espere nem mais um segundo. Se inscreva imediatamente no canal. Não perca as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora. Inundem a seção de comentários com suas réas.